Olá a todos que nos acompanham, eu sou André de Bastiani e gostaria de dar as boas-vindas a você que nos acompanha nesse primeiro episódio da TV Rally da Safra. Enquanto o Rally estiver na estrada, nós vamos nos encontrar aqui, nesse espaço, para contar um pouco sobre essa história da viagem pelo Brasil que produz. E vamos trazer informações diretamente do campo sobre as condições das lavouras de soja e milho. Nessa primeira edição, nós vamos falar sobre os números de produção pré-rally, tanto para a safra de soja quanto para a safra de milho. Então, fica ligado que ao longo da programação a gente vai trazendo essas informações e vamos contar um pouquinho dessa história, dessa safra tão conturbada que hoje está estimada em 132,4 milhões de toneladas de soja. A TV Rally da Safra é uma das muitas novidades que a gente preparou para essa edição de 2021. Esse é um espaço de muita troca de informação e debate. E ao longo desse programa aqui nós vamos poder contar um pouquinho das novidades que a gente preparou para essa edição e também vamos conhecer os patrocinadores do Rally da Safra. Para nos conectarmos com vocês, a gente preparou toda uma estrutura aqui, com televisão, com diferentes cenários, para a gente promover uma interatividade com o pessoal que está no campo, fazendo o trabalho duro do dia a dia e com você também que está em casa nos assistindo. Então, tá tudo pronto, produção, roda a vinheta! Essa edição do Rally da Safra traz uma série de alterações no seu formato em relação às edições anteriores. Alterações essas que trazem mais segurança na execução do projeto, mas ajudam também a dar mais visibilidade ao que a gente tem trabalhado no campo. Basicamente, a gente tem esse ano dois pilares que a gente vem trabalhando. Um que remete ao que a gente já vinha fazendo anteriormente, que é o pilar presencial, e um outro pilar virtual que a gente está intensificando as ações esse ano. No pilar presencial, a gente tem lá todo o trabalho de levantamento de campo, que é já realizado há muito tempo, porém com uma série de alterações. Esse ano, nossas equipes são mais exclusivas. Antigamente, costumávamos andar em caravanas com 20, 30 pessoas em cada uma das equipes. E esse ano, em função de todas as restrições, a gente mudou um pouquinho esse modelo, então cada carro virou uma equipe e a gente passa a ter de 3, no máximo 4 pessoas viajando, com mais segurança e mais exclusividade. Assim a gente evita aglomerações e riscos de contaminação também. Ainda no pilar presencial, a gente tem as visitas a produtores. Visitas essas que aconteciam junto com a etapa de campo nos anos anteriores. Dessa vez não, dessa vez elas vão acontecer entre abril e maio, que é um período que a gente acha que as condições vão estar mais favoráveis para a gente encontrar com produtores e vai ser realizado também por equipes exclusivas, equipes que vão só realizar visitas a produtores. Isso vai ser bom porque a gente vai conseguir alterar as datas dessas visitas mais facilmente e também conseguir montar um trajeto que seja mais adequado para conversar com os produtores no momento importante de definição de safra. E ainda no pilar presencial, a gente tem os nossos tradicionais eventos regionais, onde a gente reúne aí produtores para falar sobre as condições da safra e sobre as condições do mercado. Nós vamos continuar realizando esses eventos, porém com toda a segurança possível. E para isso a gente está mudando essas datas. Ao invés de realizá-los agora em janeiro, vamos realizar esses eventos em maio, junho ou julho, se for necessário. Então não vamos deixar de fazer esses eventos, mas só vamos realizá-los quando a gente tiver segurança total. Enquanto a gente não conseguir se encontrar com produtores presencialmente, a gente vai colocar em prática o segundo pilar do Rally, que é o pilar virtual. E aí a gente preparou uma série de ações para estar conectado com os produtores. O primeiro deles são as reuniões virtuais, que é uma dinâmica que a gente já testou ao longo de 2020, quando a gente estava fazendo a etapa de milho, e que a gente substituiu as visitas às propriedades por reuniões com produtores, reuniões virtuais. E funcionou muito bem, foi um espaço muito interessante no qual a gente pôde trocar uma série de informações com produtores que talvez em outros momentos não fosse possível acontecer. E agora com um clique a gente está conectado. Esse ano devemos visitar aí mais de 100 produtores de forma remota para promover essa interação. Enquanto não conseguimos realizar os eventos presenciais, vamos de virtual mesmo.
Semana passada a gente já começou, fizemos o evento de largada da etapa soja, onde a gente trouxe para vocês aí os números pré-rally. E além desse, nós vamos ter uma série de outros eventos, pelo menos um evento de fechamento da etapa soja, o evento de abertura também da safra de milho, entre tantos outros aí que estão na nossa programação. Para coroar todo esse projeto, nós desenvolvemos um plano de comunicação muito amplo, a exemplo da TV Rally, que é a grande iniciativa desse ano. Mas não é só isso, temos uma série de outros projetos, o podcast, que é o SafraCast, do Rally da Safra, vamos ter o Papo de Rally, Doutor Rally, Embaixador do Rally, entre tantas outras iniciativas que vocês vão poder acompanhar por meio das nossas redes sociais. A cada episódio do Rally da Safra, a gente vai trazer para vocês aqui esse infográfico sobre a evolução de cada uma das equipes. Hoje nós estamos no segundo dia de Rally da Safra, da equipe 1 e equipe 2, e a gente já percorreu 700 quilômetros. Essas duas equipes estão percorrendo o estado do Mato Grosso, fazendo avaliação das lavouras de soja precoce, tanto no médio norte quanto no oeste do estado. Então toda semana a gente vai trazer essa atualização e vocês vão poder acompanhar qual que é o status das nossas equipes. No próximo episódio, na quarta-feira, nós vamos trazer para vocês um bloco com entrevistas com os analistas de safra da Agroconsult que vão falar um pouquinho das condições pré-rally de cada uma das regiões. E agora vamos apresentar para vocês os nossos patrocinadores, começando com a FMC, que já está pelo 4º ano consecutivo apoiando esse projeto. E é o Ivan Jarussi que vai passar um recado para vocês. Olá, eu sou Ivan Jarussi, gerente de marketing da FMC para soja e milho, e gostaria de parabenizar a Agroconsult pela iniciativa da TV Rally, gerando mais interação com o produtor. Esse é o 4º ano consecutivo que a FMC participa junto à Agroconsult do Rally da Safra, porque consideramos uma iniciativa muito importante para o agronegócio, trazendo muito valor, gerando muita informação para toda a cadeia, de produtividade, como está a lavoura, das questões de pragas e doenças, de duas culturas que são muito importantes para o agronegócio brasileiro e também para a FMC, que são a soja e o milho. É no campo, junto do produtor, que nós vamos entender suas necessidades e poder desenvolver serviços e produtos que gerem valor para ele. Ou seja, pedimos que vocês acompanhem a iniciativa do Rally da Safra através das mídias sociais e aproveitem as informações para o seu negócio. Um grande abraço, uma boa safra a todos. Ivan, obrigado aí pela parceria, estamos juntos mais nessa temporada. Bom pessoal, eu queria falar agora um pouquinho das estimativas pré-rally. Semana passada nós fizemos um evento de largada da etapa soja, onde a gente pôde trazer aí os dados pré-rally e explorar as condições de cada um dos estados. Mas eu queria aproveitar esse momento para retomar um pouco desses números e fazer uma discussão com vocês. Então, basicamente, quando a gente olha para a safra 2021 de soja, o que a gente tem visto aqui na Agroconsult é uma nova safra recorde com um número aí de 132,4 milhões de toneladas, que é um resultado excepcional, são 5,5% de crescimento em relação a uma safra que já era recorde também. E é importante a gente analisar de onde vem esse volume de produção que a gente está estimando aqui. E a primeira variável que a gente tem que trabalhar é a variável área plantada. E daí quando a gente olha para a área plantada, nós estamos falando de um crescimento nessa safra de 1,5 milhão de hectares. São 4% de crescimento que nos leva de 36,9 para 38,4 milhões de hectares. Isso é um crescimento aí bastante surpreendente e que é motivado pelo bom momento pela qual a cultura está passando, que incentiva você migrar para áreas de pastagem, aumentando assim a área produtiva do estado, do Brasil. Agora, não só de área se faz a produção, a gente tem que falar também de produtividade. E eu queria destacar aqui para vocês só 2 estados que trazem situações distintas em relação ao que a gente teve na safra passada. O primeiro é o Mato Grosso, que como a gente já comentou antes, foi um estado que sofreu com irregularidade climática no plantio. E o plantio ocorreu não só atrasado, mas também numa condição de umidade muito ruim.
E isso certamente limitou o teto produtivo do Mato Grosso. Para vocês terem uma ideia, a safra passada, Mato Grosso produziu algo em torno de 60 sacos por hectare de média. Para essa safra nós estamos falando algo muito próximo de 55,5. Então sim, é uma queda bastante considerável quando a gente fala de potencial produtivo do estado do Mato Grosso. O outro estado que eu queria falar para vocês é sobre o Rio Grande do Sul. E daí a gente tem que lembrar um pouco do contexto da safra passada. O Rio Grande do Sul passou por uma quebra de safra gigantesca. Foram mais de 40% de quebra de produtividade em função de uma estiagem bastante severa. Para trazer à tona alguns dados, safra passada, o Rio Grande do Sul produziu 36 sacos por hectare. 36, é isso mesmo, é um número muito baixo. E para essa safra, o Rio Grande do Sul retoma os seus níveis de produtividade. Foi um estado que também sofreu com laninha, também atrasou o plantio, porém, diferente do Mato Grosso, o produtor do Rio Grande do Sul, por não ter a safrinha de milho para ser plantado na sequência, ele pôde esperar um pouquinho mais e só plantou quando as condições de umidade eram mais adequadas ao cultivo da soja. E o que a gente está vendo até então é uma condição bastante adequada de desenvolvimento dessas lavouras. O mês de fevereiro é um mês muito importante ainda para definir o potencial produtivo, mas a gente já enxerga sim uma safra em torno de 54 sacos por hectare para o Rio Grande do Sul. Então são dois contrastes, né? Rio Grande do Sul subindo produtividade e Mato Grosso caindo em relação ao que teve o ano passado. Então isso nos ajuda a trazer um número de 132,4 milhões de toneladas de produção de soja. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os outros estados, eu convido vocês a dar uma olhadinha no evento de largada de etapa soja, onde eu e o André Pessoa discutimos sobre cada um dos estados, as condições de cada um dos estados detalhadamente. Vamos falar de mais um patrocinador do Rally da Safra? Agora é a vez do Santander. O Santander que já está pelo 5º ano consecutivo participando desse projeto. Então, muito obrigado. E eu queria chamar agora para falar com a gente o Ricardo França, que é superintendente comercial do agronegócio do banco. Fala aí, Ricardo, tudo bem? Olá, eu sou Ricardo França, superintendente de agronegócios do Banco Santander e estamos aqui pelo 5º ano consecutivo patrocinadores do Rally da Safra 2021 em parceria com a Agroconsult. E aqui 3 temas muito importantes que viveremos nesse novo projeto. Primeiro tema, parceria, proximidade, diagnóstico e, é claro, números consistentes, números que vai agregar tanto para a Agroconsult quanto para o Banco Santander e também para os nossos produtores. Segundo tema é o tema das reuniões presenciais, a troca de informações e, claro, o conhecimento e a proximidade com os nossos clientes produtores. E último e não menos importante, um ano atípico que conviveremos novamente com uma pandemia, entretanto vamos dividir em 2 partes. A primeira são as reuniões presenciais, que estaremos junto com vocês nas fazendas, com conversas muito consistentes e, é claro, agregando muito para ambos os lados. E a segunda, o uso da tecnologia. Faremos muitas reuniões também através de vídeos, não menos importante, mas tentando abranger um número muito maior de produtores em mais regiões e, é claro, trazendo um diagnóstico mais completo e números mais consistentes. Agradeço a todos, um feliz 2021 e pra frente Rally da Safra. Um abraço. Ricardo, obrigado aí pela participação. Santander que nos ajuda muito em todo o trabalho de campo que a gente faz e nas reuniões com os produtores. Então, muito obrigado. E vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta já. A agricultura é cooperação, colaboração. Nasce da união de todos que arregaçam as mangas e se juntam para trabalhar a terra, cuidar, produzir. Uma gente dedicada, unida pela paixão de ver crescer. A FMC faz parte desse ciclo de crescimento porque sabe que a agricultura não se faz sozinho. E também sabe que uma relação forte se planta em todos os momentos. Não importa o tamanho da lavoura, estamos juntos de você, produtor, apoiando, pesquisando, inovando.
trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da sua produção. Soluções que ajudam você a ir cada vez mais longe. Afinal, estar ao seu lado é a nossa cultura. Hoje em dia, cada vez mais pessoas optam por ter uma nutrição de alta qualidade. Metais pesados contidos nos produtos alimentícios são perigosos para a nossa saúde. Esses metais pesados, como o cádmio, podem entrar em nosso organismo através de alimentos que contêm ingredientes vegetais cultivados usando fertilizantes com alto teor de impureza nocivos à saúde. O selo Green Label é uma garantia de que o fertilizante fosfatado selecionado é de alta qualidade e que contém menos que 5 mg de cádmio por quilograma de pentóxido de fósforo, o P2O5. Dos fertilizantes até os produtos finais, nosso selo Green Label indica imediatamente produtos de alta qualidade. Vamos começar o segundo bloco de hoje chamando mais um patrocinador, a Fosagro, que está presente no Rally pela primeira vez. E para falar em nome da empresa, nós vamos diretamente para a Rússia falar com Mikhail Sturkin, que é diretor de marketing da empresa. Уважаемые коллеги и партнеры, добрый день. Меня зовут Михаил Стёркин, я директор по маркетингу и развитию компании «Фосагро». И от имени нашей компании, одного из мировых лидеров по выпуску фосфорных удобрений, рад приветствовать участников мероприятия. Отдельно хотелось бы поблагодарить компанию «Агроконсалт» за организацию такого масштабного и интересного события в регионе. «Фосагро» поставляет свои экологичные высокоэффективные удобрения в 102 страны мира. Латинская Америка вслед за российским рынком является одним из приоритетных регионов присутствия нашей компании. На рынок Бразилии мы ежегодно поставляем более 1 миллиона тонн удобрений. Мы хотим рассказать вам о своем широком ассортименте продукции, о нашей новой упаковке и системах питания растений. Рекомендации, разработанными нашими агрономами на основе этих систем питания, помогают фермерам на всех обитаемых континентах повышать экономическую эффективность и качество урожая. Фосагро разработала собственную экомаркировку минеральных удобрений, которая отражает отсутствие концентратных вредных примесей в нашей продукции. Информацию о ней вы можете получить на нашем новом функциональном сайте, основном цифровом канале Фосагро, который мы разработали специально для Бразилии на португальском языке. Наш бразильский офис Сан-Паулу работает для вас уже 5 лет и обладает всей экспертизой по продукции Фосагро и ее применению. У нас есть собственная агрономическая служба, которая всегда может оказать вам необходимую поддержку по внесению удобрений из разработки систем питания. Вся наша команда, не только в Бразилии, но и во всем мире, в вашем распоряжении. Совместных успехов и отличного нам с вами марафона. Спасибо. Spasiba, Mikhail! Sejam bem-vindos ao Rally da Safra. Vamos falar um pouco agora sobre as estimativas para o milho. A gente apresentou semana passada os dados pré-rally, tanto para soja quanto para milho, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessas informações com vocês. Claro que ainda é cedo de falar em termos de produção do milho, de uma safra que na verdade a gente nem plantou, a gente começa a plantar o milho só a partir de fevereiro. Mas a gente já tem uma ideia do que vai acontecer no campo e quais são os desafios que a gente vê pela frente. E eu queria começar a falar sobre área. A área de plantio que a gente está estimando para o milho segunda safra esse ano deve crescer algo em torno de 7,3%. Ou seja, estamos falando de 1 milhão de hectares de crescimento da área de milho segunda safra, o que leva a nossa área de plantio para 14,3 milhões de hectares. Falar de produtividade é cedo, mas a gente pode fazer alguns exercícios baseado no histórico de produtividade que nós temos. E é o que a gente tem aqui nesse gráfico aqui embaixo. Se nós traçarmos uma linha de tendência em relação aos últimos 10 anos, a gente vai ver que a nossa produtividade estimada para essa safra gira em torno de algo de 98 sacos por hectare, ligeiramente acima do que a gente teve no passado, quando a gente atingiu 95 sacos por hectare. Se pegarmos esses 98 sacos com uma área de 14,3 milhões de hectares, estamos falando de uma produção de milho segunda safra de 83,9 milhões de toneladas, 10% acima do que a gente atingiu ano passado.
É cedo para falar de produtividade, de produção? É cedo. Mas tem algumas coisas a mais que a gente pode ressaltar aqui. E uma delas é o nível de tecnologia. O bom momento de preço e de rentabilidade que o milho proporciona faz com que haja, sim, uma tendência de aumento, seja em adubação e seja na escolha de híbridos com tetos produtivos aí mais elevados. Junta-se isso agora os desafios que a gente tem pela frente, que são conseguir plantar uma safra de 14,3 milhões de hectares dentro de uma janela de espaço muito pequena. Se vocês lembrarem o que a gente falou agora há pouco lá sobre soja, a plantio da soja atrasou. Por consequência, a colheita da soja também vai atrasar e a gente vai acabar tendo um período de plantio do milho muito mais curto. E aí está o grande desafio dessa safra, conseguir colher uma safra recorde de soja e plantar uma safra recorde de milho também. Então tem muito chão pela frente, daí a importância do Rally estar a campo, ao mesmo tempo acompanhando a colheita de soja e ver como é que está indo a evolução do plantio do milho. Quando a gente soma os dados do milho segunda safra com os dados do milho verão, a gente tem um cenário de produção para a safra 2021 de 109 milhões de toneladas. Novamente, 83,9 provenientes do milho segunda safra, mas também 25,1 milhões provenientes da safra de milho verão, que é uma cultura que está sendo colhida agora e que também passou por maus bocados ao longo do seu desenvolvimento. Aquele clima seco e irregular que prejudicou o plantio da soja pegou em cheio justamente o desenvolvimento do milho verão no sul do Brasil, fazendo com que as produtividades aí caíssem. Então a gente tem dois fatores, queda de produtividade do milho verão e também queda de área, que sai de 5,1 para 5 milhões de hectares. Soma-se isso, a gente chega num cenário aí de crescimento de produção do milho total no Brasil de 5,8%, totalizando os 109 milhões de toneladas. Todos esses dados aí sobre a safra brasileira, de área, produção, tanto de soja quanto de milho, vão estar disponíveis também nas nossas redes sociais e em infográficos, que a gente vai montar e disponibilizar para vocês. Então corre lá, curta, comente e salve esses dados para usar mais tarde. Inclusive, quanto mais você curtir e interagir com as redes sociais do Rally, maiores as chances de você se tornar um embaixador do Rally. É isso mesmo, esse é mais um projeto do Rally da Safra que o Marcelo Nunes vai explicar para vocês. Quem nos acompanha já conhece o embaixador do Rally por meio das redes sociais. Mas agora a grande novidade é que o projeto também está presente aqui na TV Rally. Então, a cada sexta-feira, no episódio aqui da TV Rally, a gente vai apresentar para vocês os destaques do embaixador daquele mês, trazendo aqui depoimentos de pessoas que se engajam com o Rally da Safra nas plataformas digitais. Esses embaixadores de destaque vão ter a oportunidade de falar com a audiência do Rally sobre como o projeto os ajuda ou inspira no seu dia a dia, seja ele no campo, na fazenda, no escritório ou na sala de aula. Gostou e quer saber como participar? É muito fácil. É só mandar uma mensagem pra gente, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no TikTok, falando que quer ser o embaixador do Rally. Depois disso é só curtir, comentar, compartilhar e salvar os posts do Rally da Safra. Quanto mais você interagir, mais pontos você vai somar. E no final do mês, o nosso seguidor que mais se engajar com as publicações do Rally da Safra vai ganhar um kit especial do Rally com camiseta, boné e caneta da expedição. E atenção, essas pontuações eram todos os meses. Então, se você não ganhou no mês de janeiro, continua engajando que no mês de fevereiro você pode se tornar o novo embaixador do Rally. E fica atento porque a gente preparou mais uma novidade para o embaixador do Rally em 2021. Todos os meses, um dos nossos patrocinadores da expedição irá assinar o embaixador do Rally e dar mais um prêmio exclusivo para o vencedor do mês. Agora, em janeiro, é a FMC quem patrocina o embaixador do Rally e está preparando mais um prêmio exclusivo para o vencedor. Para participar, de novo, curta, comente, salve e compartilhe para se tornar o embaixador do Rally da Safra. Valeu, Marcelo, obrigado! E lembrando que toda semana a gente vai trazer os destaques do embaixador do Rally aqui no nosso programa,
trazendo comentários e interações que eles tiveram ao longo da semana. Bom, vamos finalizar esse bloco e eu gostaria de chamar mais um patrocinador do Rally, que esse ano também está debutando, que é a Rumo Logística. E para conversar um pouquinho com a gente, eu gostaria de chamar o Pedro Palma, que é vice-presidente comercial Norte. A Rumo se orgulha em pela primeira vez estar presente no Rally da Safra, um dos eventos mais importantes do agronegócio brasileiro. Hoje operamos 14 mil quilômetros de ferrovias que nos permitem movimentar 26% das exportações de grãos do país e quase 50% do volume que é exportado pelo Mato Grosso. E queremos estar cada vez mais próximos das regiões e dos produtores que fomentam o setor no país. Acreditamos no crescimento da demanda de grãos global pelos grãos produzidos no Brasil e queremos ser a solução logística de referência para todos os nossos produtores. O nosso patrocínio Rally da Safra 2021 é uma forma de mostrar este comprometimento, de movimentar cada vez mais o Brasil. Estaremos presentes com visita a campo em quase todos os estados que a Rumo opera. Deixo aqui o nosso convite para que você nos acompanhe nessa jornada. Fique de olho na TV Rally e em todas as novidades que virão pela frente ao longo deste grande projeto. Pedro, obrigado aí pela parceria, tamo junto, hein? E assim a gente encerra o primeiro episódio da TV Rally da Safra, mas não se preocupem que ainda essa semana tem mais. Quarta-feira a gente retoma com os relatos aí dos analistas de safra da Agroconsult sobre cada uma das regiões que a gente vem analisando o potencial da safra, tanto de soja quanto de milho. E vamos também fazer uma entrevista com o André Pessoa, sócio fundador da empresa. Então aguardo vocês na quarta-feira. Até mais!